porque hoje acho que é um dia bem especial. Acho que qualquer pessoa aqui em Natal que se interessa por teatro, que já frequentou teatro aqui em Natal, com certeza já deve ter visto algum dos seus trabalhos. E se não viu, tá em falta. Eu vou dizer assim espero, a gente nunca sabe, é sempre um mistério. Teatro é esse eterno mistério. Pois é. Aí hoje eu tinha, na verdade, duas missões, né? Uma eu acho que é falar da sua, da sua atuação nessa parte de audiovisual, mas também eu tenho uma pergunta aqui específica em relação a Jaci. Mas assim, não vamos pular assim tão para frente, né? Mas primeiro eu queria que você me contasse um pouco de como foi assim, a sua jornada profissional. Eu sei que você começou no jornalismo, né? Você atuou lá na TVU, tudo mais. E aí, como é que foi, né? Parte do jornalismo para atuar e depois para produzir, para dirigir e tal. Como é que foi esse processo? Legal. Eu, na verdade, não comecei com jornalismo, né? Jornalismo é muito curioso na minha vida. Eu comecei mesmo com teatro, porque eu comecei a fazer teatro, e aí já meio que respondendo uma pergunta aqui de Rafael. Oi, Rafa. Rafa Vitale da pergunta, conta do seu processo criativo com a dramaturgia. Conto já, porque tem a ver com isso. Eu comecei no teatro muito pela farra de reunir pessoas em torno de esquetes, né? Aquelas peças curtas, cômicas, geralmente, inspirado no... eu acho que na época, quem mais talvez influenciasse a gente era o Monty Python, que é um grupo britânico que fez sucesso durante muitos anos, trabalhando nessa coisa de uma esquete cômica, trabalhando muita ironia nos seus textos. E acho que isso, eu tinha 14 anos, enfim, 13 anos, e fazia parte de um grupo escoteiro. E nesse grupo escoteiro que a gente começou a fazer essas esquetes. E eram esquetes que a gente criava coletivamente. E aí eu comecei a escrever algumas, comecei a fazer umas versões de alguns clássicos infantis, sabe, assim, mas muito esculhambada, eram umas coisas assim, era o auge do besterol na época, né, que é um estilo que se consolidou na década de 90, que é esse humor que aparentemente não é muito comprometido com nada, né, com a bobagem, mas que tem ali uma pegada política já por trás. E como todo humor, né, assim, que se preze, tem essa vertente política. Eu acho que isso, que começou lá atrás, meio que foi me acompanhando, um pouco dessa narrativa do cotidiano, essa ideia de olhar para o mundo de forma um pouco enviesada, tentando fazer humor, mas não esse humor do deboche, mas um humor que tenta, de alguma forma, questionar, de alguma forma, trazer assuntos sérios para esse plano que inicialmente parece mais leve. Isso foi muito a origem do porquê também eu entrar no jornalismo na UFRN e não em teatro. Porque eu acho que eu tinha muito mais forte o lado já de redator, de escritor, de dramaturgo, mesmo sem nem saber nenhum desses termos, mesmo sem entender muito bem como era essa estrutura, como se estruturaria o meu processo criativo, mas eu sabia que tinha a ver com essa coisa da ironia e da política. E aí cheguei no jornalismo, e aí passei por vários lugares, você falou aí da TVU, foi um grande lugar de criação. A gente tinha uma galera na época, assim, Késia França, Alan Severiano, Marinês Navarro, que era quem meio que estava ali por trás, Ceissa também. E tanta gente, assim, tanta gente legal que impulsionava tantos funcionários, né, Carlinhos Lira, quanto os colegas mesmo do curso, fazia a gente reinventar aquele jornal toda noite. A gente queria fazer coisas ousadas, queria, enfim, fazer umas digressões e umas transgressões. Criamos uma agenda cultural, eu e Késia, minha querida amiga Késia,
que hoje mora lá no interior da Bahia, que continua trabalhando com jornalismo, inclusive é âncora lá. A gente fazia uma agenda louquíssima, eu, ela e Carlos Lira. Saíamos à noite, na quinta-feira, fazendo imagem dos lugares e fazia uma coisa que era muito curiosa, a gente chamava de disfarçados, eu acho. A gente meio que criava assim, esse lugar do disfarce para a gente entrar nos lugares, mas enfim, era também, coincidia com a efervescência da Ribeira, da época, né? Essa suposta revitalização que dizem que fizeram na década de 90, mas que motivou muita gente a abrir bares, restaurantes, boates. E era assim, para a gente na época que estava universitário, já conhecendo aqueles programas durante o dia, né, visitando para fazer matérias, e à noite emendando na gandaia, nossa, era um ambiente assim perfeito para o processo criativo. Dali acho que surgiu muita ideia, muita coisa, convivendo com muita gente. E, e aí é isso, assim, eu não segui no jornalismo, ou de alguma forma segui, mas eu acho que mais na escrita dramatúrgica, que o teatro foi me levando, e aí eu já mesmo sentia que essa era a escolha que eu tinha feito para minha vida, né? Uhum. Pronto, aí Rafa respondeu aqui, você. Você é o sinônimo de talento. Obrigada por responder a minha pergunta. Então, parte do processo criativo é se divertir, né? Então, Ah, eu acho que de todas as formas, eu acho que a gente tem que, e eu gosto desse termo diversão, né, que tem uma coisa brechtiana nisso, assim, Brecht gostava muito disso, de entender a peça como um divertimento, mas talvez como a ideia de divergir, a ideia de não só entreter, mas um pouco pegar uma tangente em relação ao que a sociedade muitas vezes está repetindo e a gente faz a nossa diversão, né, a nossa rota divergente. E aí, eu acho que o humor, que para mim é um lugar muito caro e muito difícil, e assim, sou completamente fã de pessoas que conseguem fazer isso com a qualidade e a continuidade, é um caminho que abre muito, acho que, espaço na cabeça das pessoas para as pessoas poderem querer encarar certas coisas, né? Porque tem temas tão duros que é difícil você encarar os temas. Imagina, assim, eu lembro muito do Gregório do Vivier, né? Também do Marcelo Camejo, assim, que são esses comediantes que fazem uma espécie de relato da situação política do país nos programas deles. E, assim, é duro a gente revisitar as coisas e lembrar, mas a forma como eles fazem é muito bacana, porque eu acho que a gente dá umas risadas meio nervosa, mas a gente não esquece, sabe? A gente trata a memória com o lugar que ela precisa ser tratada. Que a gente não esqueça de muita coisa, e eu espero muito que esse ano as pessoas não esqueçam do que temos vivido nos últimos 4 anos, nos últimos 6 anos, né, desde o golpe. Espero que a gente entenda profundamente essa necessidade de mudança, sabe? sim, eu entendo perfeitamente. Né? Aquela. A gente tá num estado que realmente a gente é bombardeado por notícias ruins, assim, diariamente, né? Assim, além de, acho que pandemia, além de crise climática, além de tudo isso, vai chegando assim umas coisas e é o tempo todo. Parece que é de domingo a domingo e você não tem um descanso em momento nenhum. E aí é interessante você falar do papel do humor, da comédia e de como você é utilizado e como pode ser utilizado, né? E aí você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que a figura do palhaço mesmo, né, no teatro, representa bem esse lado, né? Alguém que chega para falar a verdade, alguém que chega para revelar a verdade através, né, desse humor, desse riso. E Sim, aí, desculpe. não, pode falar.
Não, eu até ampliaria o palhaço, né, do circo e, claro, nos teatros, como também existem obras específicas para teatro que são a partir do palhaço, mas acho que o comediante, né, essa personalidade, que inclusive em francês quer dizer o próprio ator, né, o comedian é o ator, a atriz, mas eu acho que tem um pouco esse lugar do que teria os bobos da corte na época medieval, né, em que era aquela figura que podia dizer o que quisesse contra o rei ou contra os poderosos e ninguém das pessoas iam dar risada e encarar aquilo como, é o bobo. Uhum. Mas aí o bobo era, no geral, o grande conselheiro do rei. Era ele que percebia as coisas, fazia sua piada e o rei ficava atento. Opa, existe traição ali, temos que ficar atentos. Eu acho que é um pouco isso, assim, não a serviço dos reis, claro, mas eu acho que a ideia é que seja a serviço de todos nós, né? E sim, sim, claro que é um peso, né? Se você parar para pensar assim, poxa, eu queria só ser um ator, só queria só estar representando história, contando histórias, né? Mas na situação atual, eu não consigo ver o papel da atriz, do ator, diferente desse, de ser um agente político, né? De ser um agente de transformação mesmo, de busca da transformação social. E aí estamos falando do ator, da atriz, mas também amplia para a diretora, para o diretor, para o dramaturgo, dramaturga, e aí vai, né? Para quem se Uhum. propõe a estar nesse lugar. Eu acho que quando nós assistimos, né, as suas peças, a gente sente isso bastante, tanto em Jaci, né, em versão do Nordeste também. É, e quando você lê assim, vamos dizer, a sinopse de Jaci, ninguém espera, ou pelo menos eu não esperava. Eu não esperava chegar lá e eu esperava chegar lá e ver a história de uma mulher. E na verdade a gente chega lá e vê uma história de uma cidade, a gente vê a história de um país, né? A gente vê uma obra totalmente contextualizada, onde o passado e o presente eles se comunicam, né? E é muito interessante o que vocês fizeram ali. Mas aí eu também queria perguntar, você falou de Monty Python e Jaci, eu acho que a invenção do Nordeste também, se eu tô me lembrando direito, tem elementos de vídeo, né? Essa mistura do vídeo com o teatro. Quando Pedro Fiuza esteve aqui, a gente conversou com ele também aqui no Cine Conversa. Eu perguntei, né? E aí, como é que é onde é que o teatro encontra o cinema, né? E eu acho que eu queria fazer a mesma pergunta para você, né? Onde é que eles se encontram, quais são essas interseções, né? Onde é que a gente pode se comunicar aí nesse meio? Ah, acho muito legal você mencionar já assim, a invenção do Nordeste e como essa, talvez, a complexidade de temas abordados, né? Você falou do exemplo de Jaci, mas acho que a invenção também traz isso. E isso é fruto de um trabalho coletivo, não podia ser uma obra. Talvez pudesse, mas acho que no nosso caso não é, não, a gente não se vê assim como uma obra de autor único, né? Eu propus isso. Sempre nos últimos tempos, ou quando o Carmim começou a se consolidar, sobretudo como um grupo de pesquisa nesse Teatro do Real, eu estava sempre com o Pablo Capistrano, que é um grande parceiro de escrita, um grande filósofo, um grande pensador, com a colaboração direta de Quitéria Kelly, que é fundadora do grupo, que é quem está à frente dos projetos, a contribuição também do Pop Fiuza, quando ele entra no grupo e ele entra para fazer um registro audiovisual, mas no processo de Jaci a gente começa a experimentar isso que a gente não sabia bem o que é, ou o que era, mas que seria uma forma de comunicação a mais com o público, e daí nasce a dramaturgia audiovisual, né, cunhada pelo Carmim, e que a gente pesquisa essa linguagem, não é necessariamente fazer cinema no teatro.
Eu acho que o termo é muito bom, dramaturgia audiovisual, porque eu acho que é isso mesmo. É uma construção de uma narrativa a partir dos recursos audiovisuais, mas muito conectados à dramaturgia escrita e à cena que está sendo construída. Nós nunca trazemos o audiovisual como algo que venha simplesmente ilustrar ou ser uma, sabe, uma coisa impressionante, porque a imagem impressiona, a gente sabe, ou algo descolado completamente da narrativa da peça. Ali, o elemento audiovisual, ele está sempre dialogando com a construção dessa narrativa, muitas vezes ironizando, construindo, ampliando, negando, mas está sempre muito dentro da própria cena, da própria criação da peça. Então, eu vejo hoje, e da forma como surgiu, que foi muito despretensiosa, a gente não pensou a priori. Pedro estava lá vendo todos os ensaios, ele trazia câmera, e a gente foi, disse, Pedro, vai experimentando, aqui um projetor, vamos experimentar. E aí a gente foi indo, e a coisa foi sendo construída, assim, é difícil hoje a gente dizer, quem foi que teve a primeira ideia. É um processo coletivo, assim, eu acho que nem é interessante a gente saber, assim, eu acho que é entender que é isso, que sabe, é teatro de grupo mesmo, teatro que é fruto dessa coletividade, desse trabalho conjunto, que é uma coisa tão rara, né, assim, eu acho que hoje é super raro a gente entender teatro de grupo, ou teatro, ou qualquer arte coletiva por aí, sabe? A gente sempre entende hoje muito como, não a gente, né, o Grupo Carmim, mas no geral se entende como uma produção. Nós vamos fazer a produção de uma peça. A produção está lá, mas existem muitos outros elementos, né, e elementos importantes, assim, em relação a essa coletividade, sabe? Uhum. Enfim. Pois é, Tatiana, que é a presidente aqui da CIRN, ela até perguntou, né, se você sempre pensou em Jaci com intervenções de imagens. Eu acho que você respondeu, não. Não, né? Foi algo Foi que foi surgindo no acontecendo processo. aos poucos. Isso. Quitéria Kelly estava aqui, não sei se ela ainda tá. Se estiver, boa noite para ela. E um Aí, abraço, já que a gente tá falando bastante aqui o nome dela. E aí, Henrique, você atuou em filme também, né? sim. Sim, sim. Aí eu queria que você falasse também desse aspecto como ator, dessa coisa, né? Que eu acho que no teatro a energia é completamente diferente, né? E eu acho que é bem interessante conversar sobre essa diferença de processo aí pro ator. Eu acredito, e aí você me responde como é para você, que o cinema tende a ser algo muito mais difícil, assim, em termos de você ter que estar ali limitado àquele cenário e sempre pensando ali naquela ideia da câmera, sem a plateia, né? Bom, pode ser que eu diga algo que muita gente discorde, mas eu acho o teatro bem mais difícil que o cinema. O cinema, existem dificuldades diferentes, obviamente, mas existe isso que você falou, do enquadramento, da coisa técnica, mas a impressão que eu tenho é que o audiovisual, o ator é muito mais parte de uma engrenagem muito complexa, que existem muitos aspectos técnicos, existe muita coisa para se dar conta, além da atuação, do posicionamento, do trabalho de corpo, do trabalho de voz, da criação. Não é que isso tudo é mais fácil para o ator, mas dentro do cenário tão complexo, eu diria que, e como tudo é feito assim, medido e pensado a partir de um desenho prévio e recortado, né? O teatro, eu acho que tem uma coisa da presença que é muito mais difícil, de você estar no modo contínuo, em estado de performance, em estado de apresentação, estado de fala, né, de diálogo com o público,
que eu acho que é mais difícil para o ator, do ponto de vista do ator. Do Uhum. ponto de vista, claro, da produção, da direção e tal, o cinema é muito mais complexo, muito mais demorado até. Então, assim, eu acredito nesse ponto. Agora, do ponto de vista só de atuação em si, eu acho uma delícia, assim, atuar no cinema, no audiovisual no geral. Porque, porque acho que o jogo se estabelece ali de uma forma tão mais imediata, porque a gente não tem tempo nem espaço, a gente tem que dar o 100% ali, porque só tem aquela chance, entendeu? Uhum. Muitas vezes só se faz um ou dois takes, né? Então, eu acho pouquíssimos ensaios também, né? Então, assim, exige da gente um estado de jogo que eu acho delicioso. A espera eu acho péssima, né? Porque a parte do audiovisual é espera, né? Espera, você espera para ver, mas eu acho quando a ação vem, né? A gente acho que tem um estado de jogo que é muito legal também. Tá certo. Tatiana perguntou aqui se tem filmes que foram inspiradores no seu processo de escrita. Acho uma pergunta interessante, né? Nossa, acho que muitos, viu? Muitos. Eu acho que eles vão se alternando sempre, assim. Tem um filme que é com o Gerard Depardieu, que eu sempre lembro desse filme, que é Uma Simples Formalidade, que é baseado numa peça, ou que é uma peça e que eles filmaram, mas que se passa todo no mesmo lugar. Eles filmam tudo numa delegacia e é genial. Tem uma outra peça que eu lembrei agora, que é aquela Closer, que é uma peça famosa, como também Quem Tem Medo de Virginia Woolf, também, que era uma peça famosa que virou filme, né? Eu acho que tem épocas que a gente vai visitando linguagens diferentes. Eu tive uma época muito viciada em documentários, em trabalhos assim, de muito fôlego em pesquisa histórica, historiográfica. Hoje eu acho que eu estou muito mais nas ficções que traduzem assim certos arquétipos e certas situações que são mais abrangentes, né? Eu tô terminando de ver agora uma série que o Netflix produziu que chama A Missa da Meia-Noite. Talvez muita gente tenha visto aí, assim, eu comecei a assistir enfim, despretensiosamente, mas tô impressionado, assim, como eles conseguem trabalhar tanto o arquétipo, quanto conceitos, quanto a própria religiosidade no nível que, se você, para o bom entendedor, e tudo isso dentro de um filme de terror, que para mim não é um filme de terror, né? É uma série de terror. Uhum. Então, acho isso um pouco genialidade, né? Desses caras que conseguem fazer isso. Mas aí tem, né? Nossa, muitos. Vamos para os clássicos, tem tudo. Falando em Monty Python, então, por exemplo, lá atrás, me influenciou muito todos os filmes, né? Cálice Sagrado, Jabberwock, enfim, todos aqueles. São coisas antigas. Acho que boa parte de quem está aqui assistindo, que passou por aqui ou que vai ver isso no futuro, não vai saber nem o que é isso. Porque é uma referência da década de 90. Se não souber, aí a gente não tá fazendo trabalho de crítica corretamente. Ah, Era pra tá. tem que ir atrás, né? É, era Tem pra um tá. filme que eu lembrei agora, eu lembrei, não sei por que de Monty Python, mas lembrei de um filme que me influenciou muito, um tempo brasileiro, chamado O Mentiroso. Eu não sei de quem é esse filme, não me lembro, eu tenho que pesquisar para dar a referência certa, mas é um filme genial, genial, brasileiro. Acho que é começo dos anos 2000, gente, vale a pena pesquisar, O Mentiroso. Pronto, se alguém aqui assistindo tiver aí, puder pesquisar, quiser colocar aqui adiciona aqui nos comentários de quem é, qual é o ano, pra eu E procurar também, porque eu não conheço esse. vale a pena, eu acho que é daquelas produções lá do Furtado, sabe aquela produção lá do sul do país, tem a cara desses filmes que eram produzidos naquela época de Jorge Furtado. É, eu vou esperar alguém me mandar aqui, tô aguardando. Então, a gente falou, né, da atuação,
do cinema, do teatro, você também é professor, né? É difícil eu listar aqui a quantidade de cargos aqui no currículo. Você também é professor. E é uma profissão que é muito querida para mim. Meus pais também são professores, minha mãe foi professora de português e tal. E aí eu acho que é algo que a gente raramente conversa, é a questão realmente de formação. Porque nem sempre dá para fazer cinema, né? Ou nem sempre dá para fazer teatro ou arte sem você ter né? Sem você passar pelo processo, pelo menos, de conhecer, né? De conhecer aquele universo. E muitas vezes é a educação que vai, né, levar você por esse caminho. E aí eu queria ouvir de você um pouco sobre esses trabalhos de cursos. Eu acho que você deve ter feito outros projetos também voltados para esse lado, né? E você falasse um pouco sobre isso. Tem uma coisa, você fala assim, você está em tantos lugares ao mesmo tempo, trabalhando com tanta coisa, mas esse é um pouco o lugar do artista autônomo. Sim. Porque a gente acaba se envolvendo em projetos, trabalhando. Eu acho que a direção foi uma que entrou na minha vida um pouco por aí, né, o cargo de diretor. E eu acho que o cargo de professor também, meio que depois de um tempo, de você buscar tantas formações, estar trabalhando com tanta gente, e aos poucos e consolidando um jeito de fazer, um processo criativo, eu fui entendendo que sistematizar isso e começar a comunicar isso para outras pessoas também tinha seu lugar e tinha sua potência. Não sei se a sua pergunta é em relação a como é que isso se deu na minha formação e para eu chegar nisso, ou como se deu essa escolha para o professor, esse lugar de professor, é isso ou não? Também, e o que é que você pensa assim dessa questão da importância mesmo de ter esse, porque eu acho que é super desvalorizado. Eu acho que a cultura em si é desvalorizada e aí tanto é desvalorizada que aí chega e não tem como você estudar, porque não tem assim lugar nenhum para você ter aquela formação, fazer aquele. Então eu acho que é meio que o ovo e a galinha, as duas coisas ao mesmo tempo. É de uma coisa desvalorizada, a outra coisa também é desvalorizada. E se Olha, você. E os resultados também que você teve com isso, né? Com essa eu, questão do ensino. eu acho um ponto, assim, você tocou num ponto que é nefrálgico, sabe, assim, é central para a gente poder querer consolidar o que se chama aí, estão querendo chamar de mercado da cultura, da cadeia produtiva da economia criativa, todos esses termos bonitos que a gente usa, né? Valoriza-se tanto a economia criativa no Brasil, só que não, porque a gente não tem, na maioria das áreas, formação consistente, cursos, escolas que estejam trabalhando com isso há um tempo, que possam tá trazendo isso de geração a geração, multiplicando. A gente não tem. É muito surreal assim que a gente venha fazendo o que faz no Brasil, produzindo tanto, gerando tanta renda, gerando tanto trabalho, impactando aí, né, no PIB, como a gente sabe, 3,5%, 4% do PIB vem da cultura, e a gente não tem esse investimento consistente e constante na formação, na educação. Você só ter uma ideia aqui, eu busquei minha formação de forma muito empírica, prática, dentro de grupo de teatro, que eu acho que é um dos grandes lugares que a gente ainda tem formação nesse país, e buscando cursos fora, festivais, enfim, lugares que muitas vezes ofereciam cursos livres, mas eu reconheço que eu tenho lacunas na minha formação. E aí alguém pode perguntar, mas por que você não fez artes cênicas na universidade? Porque o curso de artes cênicas, ele tem uma lacuna grande, porque ele é um curso de formação de professores, muito de base teórica. Não necessariamente ele está ali preocupado, porque não é o foco, no artista, na construção de processos criativos, né, individualizados e coletivos. Esse lugar, inclusive, não existe hoje no Brasil e, quiçá, em poucos lugares do mundo tem. Para um artista, por exemplo, como eu, que já tenho uma carreira e eu quero dar um salto, eu quero ir para um lugar
além. Onde que eu vou buscar essa formação? Né? Muita gente enfrenta isso, muita gente chega num lugar que não consegue avançar porque não tem espaço de formação, não tem. A gente nota muito isso no audiovisual potiguar, né? Porque a gente vê e aí quando chega alguém quer fazer um filme, e aí quem é que vai fazer a parte de som, quem é que vai fazer edição e tal? E aí você tem que começar a formar esses profissionais para você conseguir fazer um filme. E é tudo muito na raça, tudo muito na broderagem, né, que o pessoal chama, né? Não, eu chamo um amigo e tal. Muito difícil de profissionalizar. Ainda fica desconhecido, assim, né? Quem já viu um filme potiguar, né? Se você for perguntar, assim, para geral, né? Perguntar assim, se eu for perguntar, se chegar no trabalho, no meu trabalho, dizer, alguém aqui já viu um filme feito aqui no Rio Grande do Norte? E eu tenho certeza que eu acho que todo mundo vai dizer que não. Não, nunca vi. Onde eu posso assistir, né? Então, é toda uma cadeia que eu acho que começa nessa questão da ausência de um lugar para você aprender. Né? Até você chegar também não tem como consumir. Eu acho que uma das belezas também de vocês lá na Casa da Ribeira foi ter criado também esse espaço lá. Que eu Sim. acho, que eu acho incrível. E aí, não sei se você podia falar como começou e como vocês conseguem, que eu acho que a Casa da Ribeira tá aí com o quê? 20 anos? 21. 22, 21 anos. Que 21, vai fazer para 21 de março. eu não, assim, para nível de Natal, eu acho que é um feito incrível, né? Porque aqui a tendência realmente né, chega uma hora que não dá mais pro artista. E aí a longevidade da Casa da Ribeira, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É a terra do já teve aqui, né? A gente já É, falava, já teve teatro de vanguarda na década de 70, que era incrível, um festival no Forte, que era multiartístico. Já teve um bairro multicultural, histórico, com mais de 15 estabelecimentos funcionando ao mesmo tempo. Já teve, né? Parece que a gente vive nesse lugar do já teve. A gente tem teimado há 21 anos na casa não ser esse lugar do já teve. Né? Romulo, eu perguntando aqui sobre Mar de Zila, eu falo já sobre Mar de Zila, que é uma coisa assim, apaixonante para mim. Mas a casa, que também é um lugar apaixonante, surge exatamente dessa lacuna que a cidade tinha e, quiçá, tem, não só do espaço apropriado para uma apreciação artística, seja de cinema, de teatro, de artes visuais, que foi uma coisa assim muito forte na casa durante muitos anos, né? Uma arte, inclusive a arte contemporânea visual, ela é difícil no Brasil inteiro, porque ela aí tem uma camada além da formação, que é para além só dos espaços de formação, mas você tem os valores que são muito altos, como no cinema também, né? É muito caro você fazer um curso de cinema e é muito caro você investir nisso, e a gente vem tentando nesse tempo todo, para além das apreciações, a gente ter esse espaço da formação, da educação. Então, a gente acredita muito a Casa da Ribeira como esse lugar de possibilidades, como esse lugar de articulação mesmo do fazer e sentir artes, do apreciar e aprender, da criação e do eco da criação, ou seja, o desdobramento disso na sociedade, o que isso vai gerar e construir. Não é só arte pela arte, apresentação pela apresentação, é evento pelo evento, né? Como muito a gente vê na nossa cultura. A gente pensa em continuidade. Então, por isso que, assim, para a gente, claro, é um marco a gente ter passado dos 20 anos, mas também era a premissa desse projeto, sabe? Esse projeto, ele existia para continuar. Assim, a gente chegou a fechar, né? A gente fechou uma vez, em 2003 para 2004, a gente passou 3 meses fechado, teve uma mobilização grande,
da própria Fé Comércio, né, de comerciantes e do público querendo a casa reaberta. Então, eu entendo que a gente tem que pensar em mais lugares assim, sabe? E falando de Madzila, aproveitar a pergunta de Rômulo, e ele está botando aqui também do filme de Aristeu, que eu ajudei a preparar o elenco, quando as coisas se desmancham. Madzila era um sonho meu com a Ariane Mondo, né, uma cineasta incrível, atriz também maravilhosa, que nunca mais atuou em Madzila, mas me convidou para a gente pensar um projeto e desenhamos um roteiro juntos e fizemos esse roteiro que é uma Natal à noite, né? É um passeio, meio que uma trajetória de um personagem que não ia ser eu que ia viver, eu estava no filme como co-roteirista e preparador de elenco, mas aconteceu que depois da seleção de atores a gente não encontrava ninguém, a Ariane não encontrava ninguém que tivesse o perfil que ela imaginava para essa personagem que voltava depois de muito tempo na Alemanha e tal, personagem de Natal que ia e voltava, e ela disse, vai, por que faz você? E eu, assim, eu tava já com todos os atores, assim, muito preocupado com a gestão daquilo tudo, de preparação e tudo. Mas foi, assim, incrível, porque a gente, aquele tempo de curta, né? A gente gravou em 5 dias, uma coisa louca, assim, 5 dias seguidos, e numa agenda louquíssima de Silvério, né? Silvério Pereira, maravilhoso, veio com toda a generosidade, um grande amigo. Veio no dia que ele podia, gravou, fez uma cena linda, a gente tem uma cena incrível, assim, que como é generoso aquele cara. E aí, enfim, várias coisas que eu acho que o filme, infelizmente, eu acho que isso que você trouxe, né, pouco exibido, a gente exibiu poucas vezes aqui, gostaria muito que o filme tivesse circulado mais. Ele tem uma coisa que é chata para o audiovisual, isso dá uma discussão imensa, que ele tem 29 minutos, então aí... mas não é curta, mas não é longa, né? Nem chega nem a ser um média, enfim, acho saco isso, sinceramente, eu acho isso uma bobagem do audiovisual, deixar isso registrado assim, gente, não é o tempo que vai dizer se a obra comunica não, pode ser 15 minutos como é Sideral e é incrível, ou pode ser 1h30, 2 horas e ser terrível, como muitos que tem aí, então eu acho que tem que acabar com esse negócio de dizer assim, esse é média, longa, não sei o quê, tem festival para isso, tem festival de cinema. Aí passa o filme, seu filme é bom, pronto. E aí não importa se é 5, 10, 20, 400 minutos. Tem que ser bom, tem que tocar, tem que chegar no assunto, né? Enfim, pode ser 1 minuto, aí, eu estava falando aí, exatamente. Mas enfim, minha revolta com isso, porque é isso, assim, o filme foi muito vetado em muitos festivais, que dizem, o filme é muito bom, mas tem 29 minutos, a gente só está selecionando um filme de 15. Sabe? É horrível. E a coisa da preparação do elenco é uma coisa massa, porque assim, é um negócio que a gente trabalha muito no teatro, e obviamente que o cinema tem suas características, mas a base está no teatro, a base está lá, que é a conexão daquele ator, daquela atriz com a personagem, com o que ela quer dizer, e uma conexão mais profunda também com ela. Eu acho, voltando para aquela sua pergunta de como é atuar no cinema e no teatro, eu acho que tem uma coisa no cinema que a gente tem que estar muito mais conectado com a gente, né? Quem a gente é. Porque eu acho que a gente, sobretudo nas nossas produções, que tem pouco tempo de preparação e tudo, muitas vezes o ator empresta muito de si, muito da sua physique de rôle, né, do seu estar no mundo para a personagem. Então a gente tem que ter muita consciência de quem a gente é, onde a gente está, como é que a gente se comporta para dar serviço, para estar a serviço de uma outra pessoa, mas que tem um corpo que lembra o meu, que tem uma característica física que lembra a minha, mesmo que eu possa moldar e aqui e ali modificar. Mas tem essa conexão, eu acho, de personagem, ator, atriz, que é muito forte no cinema. E eu acho que esse é um caminho que a gente trabalha. Não acredito nesses métodos de gente se estapeando, dando cuspe na cara, não sei o quê, tá fazendo esse monte de coisa aí que esse povo inventa. Eu acho isso, assim, muita mídia e pouco resultado. Sinceramente, já fiz algumas dessas oficinas.
Acho que umas até funcionam para quem quer a coisa catártica e tal. Mas para quem é de carreira, quem trabalha com isso, quem está disposto e disponível a moldar o corpo para as personagens, não precisa desse negócio, assim, precisa de tempo de trabalho, precisa de troca, precisa de acolhimento, precisa de uma seriedade, sabe? De uma rotina, disciplina. É tudo isso, assim. Eu acho que é muito mais por aí esse trabalho de preparação do elenco. Ouvir também muito, né? A gente se ouvir, entender quais são as necessidades. E acho lindo, assim, acho instigante. É muito lugar do professor, né, Marcelo? Assim, é muito É. lugar o professor e professora não é aquela ou aquele que está lá dando conteúdo. É a pessoa que realmente escuta ali qual é o fluxo daquela comunicação, onde é que está, né, aquela relação de ensino-aprendizagem. É interessante você ter falado dessa questão do, não acredito em método assim, assado, porque muitas vezes é o que as pessoas usam como régua, né? Ele, sei lá, passou um mês sem dormir para fazer o papel, né? Ele passou um mês sem tomar banho e aí ficou incrível. É, é a velha máxima lá do Marlon Brando, né? Perguntando pro Robert De Niro, né? Não era mais fácil representar do que você morar na rua e perder um dente numa briga? Então, olha, entrando Mailson Furtado, grande escritor cearense, grande, que honra, Mailson, que honra. Quero comprar seu livro, tô na fila. Seja bem-vindo aí. Se quiser fazer também, ó, mandar uma mensagem aqui, a gente divulga também. Isso. Já bota aí o nome do livro, ainda que a gente encontra Mailson. Mailson é um grande escritor, assim. Tem um livro que foi super premiado, a Cidade, não é isso? Mas eu acho que é isso, né? A Craseado. É, e é genial, é um poema de fôlego, assim, que já era para ter sido filmado. Estão filmando, Mailson? Já transformaram em filme? Fica a dica aí, gente, ó. Fica de olho. Tá aí a dica também, né, do livro. Entrou o Pedro Balduino também, que é artista também. Tá muito Outra artista, cineasta também, fazendo também. trabalhos muito legais no audiovisual. Massa mesmo, muito Se legal. vocês, se vocês quiserem mandar perguntas também, vocês que estão entrando. Acho que Romulo também pediu para você falar da experiência de trabalhar com Silvério. Você falou um pouquinho, né? Você quer complementar? Falei. Silvério é incrível, gente. Silvério é desses artistas assim que se dedica mesmo corpo e alma. Como Miranda e Santos também é outro assim que você vê quando mergulha no trabalho, mergulha. Mas Silvério assim que eu conheço mais de perto, né? Silvério por ter Uhum. trabalhado, por ser amigo mesmo, por a gente se conhecer. é, ele não abre concessões, sabe? Ele é um cara assim que não tem esse negócio de, vamos fazer qualquer coisa. Não, vamos fazer um grande trabalho aqui, não importa se eu estou ganhando um cachê milionário ou um cachê que dá para ser pago. Ele é um cara muito, muito dedicado, muito cara de teatro mesmo, sabe? Assim, ele se encontrou aí no audiovisual, ou pelo menos a gente, né, o grande público encontrou ele no audiovisual, mas ele é um cara de teatro, é um cara que vem desse lugar mesmo, sabe? Da criação ali, do dia a dia, da relação, do perrengue que a gente vive no teatro, né? Uhum. E do coletivo também, né? Um coletivo incrível, as Travestidas lá em Fortaleza, que eu super respeito e acho que ainda quero ver circulando mais, acho que circula um pouco, né? Precisavam circular mais. Verdade. A gente precisava conhecer melhor a nossa, os nossos filmes, a nossa arte, né? Pronto, olha aqui. Os livros podem ser adquiridos no IG dele. Deixa eu ver aqui. É E arroba Mailson Furtado. E ele tá dizendo que vai montar, e vamos montar a cidade, hein? olha aí, vamos sim. Nossa, a cidade daria um filme lindo. Também daria uma peça, mas como é muito visual para mim, é muito sonoro, seria lindo um filme, até uma série. É, é incrível. Vale a pena, Olha gente. só. Eu Pode acho, estar inclusive, começando alguma coisa aqui hoje, hein?
Pois é. E quem se interessar, eu acho que ainda tem o livro físico lá na Casa da Ribeira. Se não me engano, ele deixou alguns para vender lá na lojinha, ainda tem. Vale a pena ir lá. Quando for ver espetáculo, procurar a gente lá. Pronto, maravilha. Henrique, a gente está quase chegando aqui no final. Normalmente a gente encerra com 1 hora, tem mais uns 10 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade pessoal, eu acho. Vai sair um pouquinho aqui talvez da pauta da Cirne, sair um pouquinho de cinema. E eu sei que vocês viajaram em muitos estados levando as peças, né? Vocês estiveram por muitas cidades do Brasil. A minha curiosidade é em relação à recepção. Como é que, quando chega assim, os nordestinos, né, falando bem diretamente, vocês sentiram que tinha alguma diferença, algum preconceito mesmo? Porque realmente esse é um tema que me fascina e eu acho que tem muito a ver com a invenção do Nordeste também. E eu não podia deixar de falar com você e perguntar isso. Olha, a invenção do Nordeste surgiu por conta disso, né? A invenção do Nordeste surgiu quando a gente estava circulando com Jaci, ali por 2014, e depois em 2016 pelo Palco Giratório. Nesse tempo aí a gente percebeu, mas foi em 2014 que a coisa ficou evidente, quando a gente foi abrir um festival Palco Giratório lá em Porto Alegre. E aí eu lembro demais desse comentário de uma senhora no final da peça, dizer assim: nossa, a peça de vocês é tão interessante, né? Tão boa. Nem parece teatro nordestino, né? E aquela velha elofensa, né? Ela achava que estava fazendo um elogio, sei lá. Mas, de outras formas, porque a gente não usa esse recorte regionalista, que muitas vezes ficou característico, sobretudo na década de 80, 90, do que seria o teatro produzido na região Nordeste, e nem se a gente não repete esse formato, né? Mas, assim, para a gente era muito natural que esse era o teatro que a gente fazia, enfim. Era a peça que a gente fazia. É do Nordeste? A gente mora no Nordeste, a gente criou tudo lá. Mas a chancela teatro nordestino que se coloca, muito curiosamente, parece que só cabe na gente que mora no Nordeste, né? Que é daqui. A gente não vê teatro sudestino, teatro sulista, teatro nortista, não sei, não vê centro-oestino. Mas teatro nordestino ou qualquer coisa nordestina parece que é um selo, que é essa cultura homogênea desses 9 estados que fazem a mesma coisa, todo mundo é igual. E aí, claro, nos motivou, e sobretudo Quitéria, que se sentiu muito mexida com isso, e quando Dilma foi reeleita, que veio aquela enxurrada novamente de ataques, né, xenófobos, preconceituosos na internet. E aí ela se deparou com o livro de Durval, A Invenção do Nordeste e Outras Artes, e aí foi o caminho que ela nos provocou da gente pensar uma peça que falasse sobre isso. E aí eu e o Pablo partimos desse mote, que é um mote muito nosso, né, da história a partir da nossa vivência. É muito isso, quando ator vai fazer ator daqui vai fazer teste, sempre é o papel do nordestino. E o nordestino tem um tipo, né? O nordestino, nas novelas, vão ser, né, porteiro, pedreiro, nada contra as profissões, eu acho que são profissões honradas, louváveis, mas elas não têm uma origem necessariamente. As pessoas podem ser de qualquer lugar para executar aquilo ali. Mas parece que para o ator nordestino, né, e tem a coisa do sotaque, enfim, várias coisas que aí a peça acho que acaba retratando muito disso. E, muito curiosamente, a peça, depois que estreou e começou a circular, e circulou bastante, a gente viu reações muito diferentes. O Rio de Janeiro, que é o lugar acho que mais nos abraçou e que nos recebe sempre, né? A gente acabou de voltar de lá com temporada com Jaci, mas a gente já fez 3 temporadas da Invenção, está prestes a fazer uma 4ª. Muitos prêmios saíram de lá. Eles celebram muito a Invenção do Nordeste. São Paulo é muito louco, porque São Paulo, a gente apresentou poucas vezes em São Paulo. São Paulo recebe a peça meio acuado, fica meio acuado, parece que eles se sentem um pouco
sei lá, culpados, acusados, sabe? Assim, é muito Sei, curioso. sei. A reação do público no final da peça, no Rio é um uá, em São Paulo é um silêncio, sabe assim? É muito doido. Mas enfim, mas tem chegado em vários lugares, em várias pessoas, assim, a gente tá voltando a circular agora, né? Agora que a pandemia deu um pouco de trégua, não terminou, né? Deu um pouco de trégua. Se não voltar agora com toda a força, que parece que está indo de novo, a gente tem conseguido circular de novo, Pois é. Pessoal, usem máscara, por favor. Todo mundo para de usar máscara e pronto. por favor. Ah, é. Aí, poxa, agora que tá ficando mais legal é quando a gente precisa tá finalizando, Mas é sempre assim, é sempre né? assim. Sempre assim, é. Aí eu queria que você me dissesse então, já pra gente fechar, o que é que tem aí, né, pra esse ano, o que é que tem, se tiver de cinema, o que tem, o que é que vai ter na Casa da Ribeira aqui, se vocês vão viajar, pra onde é que vocês vão, conte aí o que é que tem de projetos para Olha, a 2022 no casa vai ter segundo muita semestre. coisa. A casa vai ter muita coisa esse ano. É bom se ligar lá. Quem não for seguir ainda no arroba Casa da Ribeira, acho que é importante ir lá. Tá tendo programação sempre. Teve inclusive uma coisa incrível, que foi o lançamento do filme Dionísia na semana passada. E fizeram 3 sessões, porque esgotou as 3 sessões, tá aí. As pessoas querem assistir. Então teve mais de 500 pessoas circulando ali numa noite. Foi muito legal. Então, é esse espaço também, gente. A casa também é esse espaço para o audiovisual. Então, vamos pensar lá também para os lançamentos do filme, de filmes e tal. E tem uma coisa que eu vou dizer assim, nesse finalzinho, mas que é uma surpresa não, uma novidade novíssima, que a gente só vai divulgar semana que vem nas redes, mas é que o Carmim vai para a Europa em setembro. Apresentar a invenção do Nordeste e Jaci. Isso se confirmou há pouquíssimo tempo. A gente foi selecionado para a Mostra São Paulo. Vai acontecer em 4 cidades. A gente está muito feliz. Agora vai ter que fazer uma campanha urgente, porque a gente precisa das passagens, né? Eles pagam, tem os Sim. lados lá, tal, tem o cachê de lá, tem toda a estrutura, uma vez que a gente chegue lá. Mas eles não podem pagar a passagem daqui para lá. Então, a gente vai assim, acho que semana que vem a gente lança uma ideia aí para ver se as pessoas têm ideia também para nos ajudar, porque as passagens estão absurdamente caras. A gente, sobretudo agora, assim, em cima da hora, né? A gente já está em junho, é setembro, gente, é daqui a pouco. E aí, essa eu acho que é a maior novidade. O Carminho vai fazer essa ocupação de um mês. Não é só ir com o espetáculo, a gente vai ocupar, vai dar oficina, vai ser um negócio incrível, vai ser um negócio incrível, assim. Um negócio que a gente vinha desde 2020 trabalhando com isso, por conta da pandemia, isso tudo foi suspenso, mas voltou agora e recebemos a confirmação há pouquíssimo tempo e estamos aí super felizes com isso. E além disso, a gente está na montagem da peça nova, né? Gente de classe, que não deve estrear mais esse ano, mas deve estrear ano que vem. Como assim? O nome é muito sugestivo, assim, já tô ansiosa para ver como é que vai ser. É sobre a famigerada classe média, nós É, mesmos. eita, então é isso mesmo. Já, já tô aguardando aí para comprar meu ingresso. Pois muito feliz, aí parabéns para todos do grupo. É um orgulho, eu acho que sempre pra gente quando a gente vê, né? Assim, a classe artística daqui, da cidade, né? Saindo também, expandindo. Na verdade, normalmente ocorre que quando a gente sai daqui, o pessoal dá mais valor, né? Do que quando tá aqui. Mas é uma coisa que a gente vai trabalhando. E o bom é que vocês estão sempre de volta com coisas novas e a gente sempre pode estar conferindo. Você quer dar mais algum recado, Henrique, antes da gente finalizar? Não, eu acho que é só dizer que a gente precisa produzir, gente. A gente precisa mais do que nunca estar contando essas histórias. Eu sei que os tempos não são muito favoráveis para a criação artística, a gente sabe disso. Mas eu queria deixar muito esse incentivo para a gente fazer com que a gente tem, a gente se juntar para fazer, aí no teatro, aí no cinema, na literatura, enfim, eu acho que dá para a gente se dar as mãos e tentar trabalhar o mais positivamente que a gente pode, porque
os tempos também estão difíceis, mas também pedem isso, né? Os tempos estão pedindo essa releitura do cotidiano, essas histórias que só a gente pode contar, mesmo que as pessoas digam, ah, mas já se contaram todas as histórias. Sim, mas cada um vai contar de um jeito diferente, cada um vai num tempo diferente trazer aspectos que antes não traziam, né? Não é porque há 300, 500 anos se contava essa história que hoje eu não posso abordar de um outro jeito, repensar, trazer as referências de hoje, né? Ó, Tatiana disse uma coisa que eu acho que eu posso encerrar com isso aí. Criar nos ajuda a resistir. É isso. É isso. E a reagir, né, amiga? Porque a gente resiste, mas também a gente reage, assim, a todo esse fascismo, a todo esse descaso e essa, enfim, esse genocídio mesmo que a gente está vivendo todo dia nesse país. É. Vamos ver aí se depois das eleições a gente tem um respiro, né? O que se espera. Torcer, vamos torcer. Torcer, é. Vamos torcer e vamos lutar. E fazer a nossa parte, né? Não basta torcer, temos que fazer a nossa parte, Isso né? aí. Pois é, então eu queria agradecer aqui em nome da CIRN, de todos os membros. O Estado falou aqui, criar é subversivo. Isso aí, é verdade. Agradecer a Henrique Fontes. Muito obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente. Fico muito feliz. Adorei poder conversar. E espero que também a gente possa se ajudar, assim. A CIRN está aqui também, querendo apoiar, né, o pessoal que faz arte e cinema aqui no Rio Grande do Norte. Então, gente, boa noite. Obrigada, Henrique, novamente. Foi um prazer enorme. Prazer meu, Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso aí, gente. Vou desligar aqui, hein? Tchau, boa noite pra vocês. Boa sexta-feira. Boa. Tchau.